Há milênios de anos, dois homens caminharam por mundos diferentes, um entre as colunas douradas de um império babilônico, o outro entre as ruínas silenciosas de uma Grécia que sonhava com os deuses. Estes eram o filósofo Epíteto e o outro, o profeta Daniel. Eles não se conheceram, não falaram a mesma língua, mas os dois, separados pelo tempo e pela terra, fizeram a mesma escolha: negar o banquete dos reis. Em meio às vozes que chamavam pelo luxo, pela honra, pela glória dos tronos humanos, eles preferiram o silêncio da disciplina, o gosto amargo da renúncia, a nobreza de uma alma que não se dobra. Daniel recusou os manjares do palácio, não por desprezo à comida, mas por fidelidade a um reino invisível. Epíteto, escravo liberto pelo pensamento, ensinou que a mão só deve se estender quando a hora é chegada e que o homem sábio não mendiga desejos. Dois homens, dois mundos, uma mesma chama acesa, a coragem de dizer não quando tudo convida ao sim. Um era cativo de guerra, com o corpo curvado pela dor e a perna aleijada desde cedo. Chamava-se Epíteto. Não tinha beleza, nem saúde, nem fortuna. Tinha o olhar firme de quem compreendeu que o mundo gira fora do nosso controle. Daniel foi arrancado de Jerusalém, levado ao coração da Babilônia e posto à mesa do rei como se fosse um príncipe, mas recusou comer, porque mesmo cercado de ouro, sua fidelidade não estava à terra, mas ao céu. O filósofo falava da razão, o profeta da fé, mas ambos disseram não. Ambos escolheram não se contaminar com aquilo que corrompe lentamente, como veneno disfarçado de vinho. Ambos souberam que a verdadeira glória não está em sentar-se com os reis, mas em permanecer íntegro diante do invisível. Epíteto dizia: não busques que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem, e tua vida fluirá serenamente. Essa máxima, tão simples e tão dura, ecoa como um trovão em nossos tempos apressados. O homem moderno não espera mais por nada. Ele exige, ele consome, ele empurra o tempo com as duas mãos como quem quer parir o destino à força. Mas Epíteto, com sua perna mancando e o rosto marcado por silêncios profundos, ensinava que a liberdade não está em controlar o mundo, está em dominar a si mesmo diante do mundo. Enquanto hoje se fala em autocuidado como um refúgio confortável, Epíteto pregava o autocontrole, como quem maneja um punhal, firme, discreto, letal contra os vícios da alma. Enquiridion, o nome do único manual atribuído a ele, significa isso: punhal, arma de mão, guia portátil, porque sua filosofia não era enfeitada, era carregada no bolso, escondida como lâmina pronta. O homem moderno, ao contrário, quer escrever o roteiro, dirigir a cena, ser o protagonista e ainda receber os aplausos. E no meio dessa ilusão, vende a alma por um punhado de aplauso, um pouco de poder, um pouco de banquete. Esqueceu que a dignidade não está no que se conquista, mas no que se é capaz de recusar com firmeza. Daniel e Epíteto não foram fortes porque venceram, foram fortes porque não se curvaram. Pois enquanto o mundo dizia: come, bebe, tome o que é seu, eles respondiam: não se trata do que é meu, mas do que me cabe receber. Mas essa liberdade de espírito, que recusa o excesso como quem afasta um veneno, não nasceu apenas nos muros do estoicismo. Ela brilhou também num império estrangeiro, onde um jovem hebreu se viu cercado de delícias e tentações que não pediam permissão, apenas esperavam rendição. Daniel, ainda moço, foi levado ao coração da Babilônia, o império que devorava nações e rebatizava almas. Ali, o rei o queria refinado, moldado, aculturado. Os manjares do palácio estavam diante dele. O vinho era puro,
as carnes macias. A mesa brilhava com o excesso de um mundo que não sabe dizer basta. Mas Daniel não se contaminou. Em pleno exílio, com a identidade ameaçada, a fé ridicularizada e o nome trocado, ele manteve uma coisa intacta: a integridade diante de Deus. Sua conduta não era rebeldia, mas convicção. Seu jejum era pacto de fidelidade, a firmeza de quem sabe que há alimentos que nutrem o estômago, mas corrompem a alma. Ele rejeitou os manjares como quem diz: não troco a aliança por mordomia, nem a eternidade por um banquete. Diante do palácio e da pressão, Daniel tornou-se mais livre que o próprio rei Dario. Pois a verdadeira liberdade não se mede pelo que te é oferecido, mas pelo que você pode recusar sem tremer. E é aqui que Epíteto e Daniel se encontram. Um falava em lógica, outro em fé, mas os dois tinham a mesma coragem, de viver como quem pertence a algo maior que o mundo. Hoje, ninguém te arrasta até o palácio. Você mesmo corre até ele, sorrindo, implorando por um lugar à mesa. Os manjares não são mais servidos em travessas de prata, mas em telas, vitrines, promessas de conforto imediato. Não há um Dario, nem um imperador, mas há algoritmos, há patrocínios, há mercados, e todos eles dizem: come, consuma, aceite, cale-se e pertença. Só que o preço é o mesmo desde a Babilônia. Sua alma diluída, sua integridade domesticada pelo perfume das iguarias. Você não precisa mais ser escravo de ninguém, mas de vontades que não são suas, de desejos que foram ensinados, de metas que te venderam como se fossem eternas. E é aqui que a lição de Daniel e Epíteto atravessam os séculos como um punhal entre as costelas da vaidade moderna. Você é livre não quando faz o que quer, mas quando não se curva ao que o mundo exige de você. No fundo, a Babilônia ainda está de pé, só mudou de nome. E o teste ainda é o mesmo: aceitar ou recusar, comer ou permanecer de pé, agradar ao sistema ou ser fiel à verdade que ninguém vê. Você pode rir disso tudo, dizer que são outros tempos, que ninguém mais vive como Daniel, que Epíteto era só um velho manco com frases bonitas. Pode até dizer que hoje o mundo é mais complexo, que é preciso ceder aqui, negociar ali, se adaptar. Mas no fundo, você sabe, há momentos em que ceder é se perder. Há pratos que são servidos como manjares, mas escondem sementes de escravidão. Há promoções que parecem dádivas, mas são grilhões reluzentes. Epíteto dizia: se quiseres ser invencível, não entres em combate com o que não depende de ti. E talvez essa seja a maior derrota do homem moderno: desejar ter tudo, menos o domínio de si mesmo. A força de Daniel não estava no grito, mas no silêncio da sua recusa. E foi ali, na recusa silenciosa, que o céu se inclinou sobre ele. Porque o banquete dos reis não vale o preço de um coração inteiro. E agora, a mesa dos desejos está posta à tua frente. Você estenderá a mão ou permanecerá com aquilo que te é suficiente?